Fala pessoal, tudo bom? O André já está aqui, professor Maico. Seja todo mundo muito bem-vindo. Hoje vamos bater um papo com o professor Bruno Braga. Vai explicar um pouquinho para nós sobre a captação de recursos para nós do futsal e importância. Opa, show de bola, professor André. Aí, Florianópolis, um grande abraço. Muito bem-vindos. Tá bom? Então, só para poder contextualizar, hoje vamos falar sobre captação de recursos. O professor Bruno Braga já chegou aqui, vamos chamar ele. Importância para todos nós, né? Trabalhamos com futsal. Boa noite, Anderson. Seja bem-vindo, professor. Convidando aqui. Treinador Pedro, seja bem-vindo. Professor Morruga. Então, vamos ver. Esperando só conectar aqui. A gente dá sequência, professor Evandro. Tudo bem, professor? Fala, Luiz. Fala! Tudo bom, professor? Beleza, mineiro? Tudo bem, meu filho? Beleza. Boa Hoje noite. é minha vez de fazer as perguntas para você. Fica à vontade, cara. Eu tenho um prazer imenso estar aqui com você, viu? Você não tem noção. Pô, fico muito feliz, mineiro, de você aceitar o convite, tá? E poder bater esse papo com a gente. Eu até estava contextualizando aqui um pouquinho antes de você conectar, porque é um assunto muito importante para nós do futsal, né? Nossa modalidade que precisa muito desse apoio. Então, a gente aprender como faz é de suma importância. Mas antes de a gente iniciar esse assunto mais um pouquinho mais a fundo, Mineiro, eu gostaria que você falasse um pouquinho como que surgiu, né? A ideia do Menino do Morro, como que é a sua relação com o esporte. Conta um pouquinho da sua trajetória aí pra gente, por favor. Então, Luiz, obrigado pelo convite, né? Prazer imenso poder estar aqui, meu filho. Tá contando um pouquinho da minha história e tentando passar um pouquinho de conhecimento, né? Para os esportes aí, Brasil afora, tem muitos projetos que são bem-sucedidos, mas tem muitos que podem evoluir mais e a gente vai nessa troca, né? Igual a gente conversa todo dia, um aprendendo com o outro e no final todo mundo sai ganhando, né, Luiz? Com certeza. Então, o projeto Meninos do Morro, Luiz, ele surgiu foi um pontapé inicial de um amigo meu, né, que chama Evandro Tuquinho. Ele, um cara aqui da nossa cidade, ele começou como um projeto chutando uma bolinha dentro de uma quadra, né? Igual a maioria dos projetos começam. E eu trabalhava numa empresa, numa multinacional, durante muitos anos eu trabalhei lá. Então eu vim do mundo corporativo e eu me aproximei dele e a gente começou a construir o nome. Ele me pediu uma sugestão de nome e eu dei, né? Porque na primeira vez ele vetou esse nome e o nome não, tipo, ele não queria aceitar o nome, mas enfim, ele aceitou e começou, né? A gente começou o projeto pequenininho lá, porém, com pouco menos de um mês, nós fizemos o planejamento do projeto e igual é um dos pilares que eu acredito que tem que ter em qualquer projeto, é planejamento. E hoje nós estamos aqui 4 anos depois, o projeto começou em 2014, né? Hoje nós estamos em 2020, a gente passou por várias etapas mas sempre seguindo um planejamento, sabe, Luiz? E hoje nós somos um projeto aqui que envolve direta e indiretamente praticamente quase 300 pessoas. Então, posso se dizer que com muito planejamento, né? Com muita execução, com muita visão, com muito amor, você tem como a gente construir grandes projetos dentro do meio esportivo. E a minha paixão por esporte, Luiz, ela veio através do meu irmão. Meu irmão joga bola, né? Sempre comecei, ele desde pequeno era aquele irmão que levava ele para a quadra junto com a minha mãe, a gente tentava levar nas peneiras, leva em peneira, leva em clube para fazer teste,
vai para um lado, vai para o outro, porque eu nunca fui um jogador de futebol. Então, meio que a minha paixão pelo esporte veio através dele, sabe? E hoje ele joga profissionalmente aí, até perto de você aí, aí no Uniara, né? Como é que Isso. chama? Uniara de Uniara. Araraquara. Isso, e eu fui através dele, eu entrei no esporte. Então, no eu me aproximar dessa união de pessoas que existiu em torno de um objetivo, com um pouquinho de planejamento, um pouquinho de execução, nós conseguimos tornar o projeto Meninos do Morro hoje uma referência na nossa região. É um projeto que é bem estruturado, nós temos departamentos, temos setores, temos vários voluntários, temos excesso de alunos, Luiz, em praticamente todas as categorias. As nossas listas de espera, elas são enormes, né, em quase todas. E assim, entre aspas, né, eu posso te falar que nós temos todos os problemas aqui hoje, menos falta de recursos para a nossa realidade. Então, assim, é um problema que o projeto Meninos do Morro hoje, graças a Deus, né? Graças às empresas que estão com nós, aos voluntários que nos apoiam, nós temos, assim, várias empresas, Luiz, que abraçaram a causa. Então, assim, não temos problema com falta de recurso dentro da nossa realidade. Lógico que se a gente quiser fazer uma coisa maior, a gente tem que rever o planejamento e ir caminhando, mas recurso não é problema para a gente aqui não, graças a Deus. E para a gente dar sequência, Mineiro, começar o bate-papo com você, dentro da sua palestra, né, que eu já tive a oportunidade de acompanhar, você fala muito da formalização, né? Então, qual é a vantagem da formalização, Mineiro? E até aproveitando, esse é o primeiro passo para a gente poder desenvolver um projeto visando essa captação de recursos? Sim. O que eu penso sobre isso, Luiz? Eu penso o seguinte, quando a gente não consegue descrever o que a gente faz como um processo, a gente não sabe o que a gente está fazendo. Então, eu parto do princípio que o mercado econômico ele é dividido em 3 setores. Primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. É fundamental que todo mundo que pensa, principalmente em captar recursos para projetos, eles têm que entender isso. Por quê? É como se fosse uma quadra de jogo, Luiz. Você vai jogar com uma equipe adversária, você tem que dominar aquela quadra. Você vai saber se a quadra é grande, você tem que saber quais são as dimensões dela, como é que você vai jogar naquela quadra? Marcação alta, marcação baixa. Eu acho que o primeiro tempo é melhor jogar do lado de cá, porque a torcida fica muito pro lado de lá, ou vice-versa. Tem que fazer parte do planejamento de um treinador. E para captar recurso, Luiz, para me tentar falar a língua dos desportistas, não foge muito do que você faz dentro de uma partida de futsal. Tem que ter planejamento. Então, assim, eu tenho que saber onde eu estou e para onde eu vou. É um ponto primordial. E a base para qualquer projeto buscar atrair recursos, sejam eles materiais, sejam eles financeiros, ou sejam eles através de pessoal, né? Você tem que estar formalizado. O que é você estar formalizado? É você dar uma identidade jurídica para o seu projeto. Às vezes o cara tem um projeto pequeno no bairro X, não precisa, talvez ele não consiga se formalizar agora, beleza, mas pelo menos ter esse projeto escrito, entendeu, Luiz? Ele tem que estar num papel, por quê? Quando eu vou buscar recurso, eu vou conversar com investidores. Tem que ser essa linguagem. Então, eu tenho que ter um mínimo de organização para me poder tentar trazer recurso para o meu projeto. Entendeu? E o que eu vejo, se eu estiver falando rápido, você me corrige, viu, Luiz? Não, fica tranquilo. O que eu vejo que acontece muito, não estou generalizando, né? Mas em sua maioria são várias pessoas que giram em torno de alguma causa com muita paixão, mas porém com muita desorganização. Falta organização. E sem organização, você não vai conseguir grandes recursos para o seu projeto. Você vai conseguir a famosa gorjeta, entre aspas, aquele patrocíniozinho de R$5, de R$10, que não é isso que vai sustentar o seu projeto. Então, faltam projetos. Entendeu, Luiz? É o que eu acredito. Então, quando a gente está formalizado, tudo é mais fácil. A conversa é diferente, por aí vai, né? E quando que você está se referindo à formalização, seria o que é feito nas associações, ONG e tudo mais?
é essa característica, Mineiro? Você poderia explicar para a gente? Assim, até aproveitando, né? Se que seria essas, como que você poderia definir, né, a associação sem fim lucrativo ou já como que é esse processo? Então, só para deixar um exemplo, a maioria dos clubes de futebol do Brasil, a maioria, não são todos, que existem alguns clubes de empresa aqui, eles são associações, são entidades sem fins lucrativos e poucas pessoas sabem. Quando você vai conversar, tipo, a maioria das pessoas que eu converso, elas se assustam. Nossa, mãe, o Corinthians é uma associação? É. Porém, em algum momento da história, alguém teve uma ideia, né? Pegaram aquele projeto, colocaram ele em prática e virou esse clube gigante que é hoje. Estou pegando o Corinthians porque está em São Paulo. Mas existem sim. O que é uma ONG, Luiz? Uma ONG todo mundo conhece ONG, né? Acha que a ONG todo mundo interpreta como se fosse uma organização registrada. Não, a ONG é como se fosse o apelido de uma OSC. O que é uma OSC? É uma organização da sociedade civil. É um grupo de pessoas que se reúnem por um objetivo e criam-se. Dentre aqueles grupos ali, existe um trâmite que a gente faz, que a gente consegue transformar uma carência social, onde existem pessoas que pensam em comum, através de um objetivo específico, elas tornam aquela ideia, né, através de alguns processos, ela se torna uma OSC. É uma organização da sociedade civil. Um exemplo, pouca gente sabe, só para você entender. As entidades religiosas, em sua maioria, são OSCs, né? Então, poderíamos chamar de ONG, falando assim, uma linguagem que é mais técnica, é você pegar um projeto que está isolado, lá no cantinho ali de algum bairro da cidade, porém não tem registro nenhum. Isso é uma ONG. Agora, quando essa ONG, ela faz esse processo que eu falei com você, de registro, né? Eles se organizam. É a organização da sociedade civil em torno daquela causa que pensa assim, vamos ter agora, vamos criar uma identidade jurídica, vamos ter um CNPJ, aí eles saem do estágio de ONG e passam para o estágio de OSC, dependendo da classificação que eles estiverem buscando, entendeu? Então, como se diz, a OSC é a formalização de uma ONG. E as ONGs, Luiz, e as OSCs, elas têm um trabalho muito importante no Brasil, porque geralmente, eu posso falar como nós, um exemplo, Projeto Meninos do Morro, Associação de Esportes Meninos do Morro, nós existimos porque nós surgimos através de uma carência do Estado. O Estado, em algum momento, ele não conseguiu funcionar. Então, um grupo de pessoas se reúne e cria essa OSC ali, entendeu? E através dessa identidade jurídica, milhões de recursos estão disponíveis no mercado para a gente poder buscar. Então, se você está lá, informal, naquele cantinho, você não consegue pensar nesses recursos, porque você está isolado, você não tem identidade jurídica, então você fica preso ali, sabe? Não sei se você conseguiu te explicar muito bem. Até aproveitando essa sua fala, o professor André Mello, ele fala assim, formalizar uma entidade sem fins lucrativos com utilidade pública estadual e municipal. Seria esse, Mineiro, o processo? Então, o que é títulos de utilidade, né? O André está perguntando. Formalizar é uma coisa, os títulos são outras coisas, é uma outra etapa da formalização. Digamos que o título hoje, Luiz, ele serve hoje mais os títulos, né? Antigamente existia o título de utilidade pública federal, hoje tem mais pertinho da gente assim, o título de utilidade pública municipal e o título de utilidade pública estadual. Mas quem pode obter esses títulos? São as OSCs, as ONGs formalizadas, entendeu? O que é esse título? É um reconhecimento que o Estado te dá. Ele te dá, por exemplo, o governo, um exemplo, vamos falar na esfera municipal, você criou uma OSC dentro da sua cidade, e dentro da sua cidade, o município,
da sua cidade, através dos vereadores, eles vão te dar um título de utilidade pública. Esse título é um projeto de lei, que ele é votado e tem que ser aprovado. Ele foi aprovado, você ganha um reconhecimento como a prefeitura da sua cidade, através dos vereadores e do prefeito ou da prefeita, eles te atestam que o seu trabalho, junto do seu grupo, representa, vocês têm um trabalho relevante dentro do município. Então, para que isso vale? É um reconhecimento, é um documento que ele atesta o trabalho dentro do município. Aí vamos pedir na estadual. Você pode também pedir através de um deputado, né? Ele faz os trâmites dele lá, tem algumas carências que são exigidas, e você ganha o reconhecimento do seu estado também. Devido tem uma lei, Luiz, que ela é a lei 13.000, se não me falha a memória, 13.019/2014, a lei do marco regulatório. Para que serve esses títulos hoje? Hoje é mais tá? Eu estou falando a minha opinião, são meros reconhecimentos e vaidades que você ganha. Hoje eles não fazem muita diferença mais não, para definir se você vai captar um recurso ou não. Hoje é um pouco diferente, mas no passado, um pouco recente, isso já foi preponderante para você poder buscar alguns benefícios para a sua instituição, entendeu? Hoje não faz muita diferença mais não. Mas é gostoso você ter, por quê? É gostoso, é valioso, atesta o seu trabalho, o seu município está atestando o seu trabalho. Até como a gente está falando de captar recursos, Luiz, você vai no mercado fazer uma visita institucional, é uma das coisas que pode estar dentro da sua proposta. O seu município atesta o seu trabalho, entendeu? Então, abre portas, as pessoas te olham com seriedade. Então, por exemplo, a nossa associação aqui, nós temos esse título. É um título que a gente dá muito valor para ele. Mas, assim, faz a diferença? Não, não faz mais. Mas é importante ter. Quem tiver condições de ter, né? Até aproveitando para a gente poder falar sobre essa questão de título, o professor Thiago William, ele pergunta para você, Mineiro, os títulos requerem tempo de atuação? Então, isso é muito... Como é que ele chama, Luiz? Thiago William. Thiago, é sempre importante a gente acompanhar as legislações atuais, porque elas mudam muito, tá? Elas mudam assim, ó. Como a gente às vezes não fica inteirado sobre o assunto, você acha que o negócio, que ela não mudou, na hora que você vai fazer uma coisa, ela mudou. Então, como é que funcionava? Vou te falar um pouquinho de Minas, porque há algum tempo atrás, se exigiam-se uma carência de 3 anos, Luiz. Certo? Aí, quando a gente foi tentar fazer a nossa, já tinha mudado para 1 ano. Então, pode ser que eu olhe amanhã não tenha carência mais. Então, depende. Mas sempre tem uma carênciazinha assim. Aqui no nosso estado, a última vez que eu olhei a legislação era 1 ano. Tá? Mas pode ser que não tenha mais essa carência. Então, depende. Tá? Mas você comprovar, né, que o seu CNPJ ele foi fundado, um exemplo, em 2000, nós estamos em 20. Você foi fundado em 2020... somente a partir de 2021, mas é muito bom se atinar para a legislação do seu estado. Entendi. Entendi. Mineiro, eu queria saber com você, assim, sobre uma questão aqui. Devo abrir meu CNPJ no segundo ou no terceiro setor? Você já comentou que tem alguns setores, né? Quando quem vai se abrir um CNPJ, qual que é o setor que é mais recomendado para poder tá fazendo? Então, Luiz, se a pessoa... Um exemplo, tem muita gente estranha, cara, as pessoas confundem. Entre aspas, podemos se dizer que os grandes clubes são ONGs, né? Entre aspas. O que acontece? Tem que ver muito a realidade da pessoa que está pensando em abrir um projeto. Se ele tem intenção de, num curto prazo, ele ter lucro, ele tem que ir para o segundo setor, onde estão as empresas privadas, né? Ele vai abrir uma empresa com o CNPJ, onde ele vai ter um quadro, né, societário de poder estar operando aquela empresa ali, mas é uma empresa que tem fins lucrativos, né? Então, se ele tem a intenção de montar uma escolinha para ele ter lucro, para ele poder fazer várias outras demandas, para ele no final do mês, ele faturou 100 mil reais, né? Um exemplo. E ele teve de despesa 80 mil, ele quer ter um lucro de 20 mil, para ele poder tirar esses 20 mil de lucro,
ele tem que abrir no segundo setor, né? Onde estão as empresas. Mas se ele não está tão afoito, por exemplo, ele tem um segundo trabalho, ele tem outra fonte de renda, ele quer fazer, ele quer atender uma causa maior, Luiz, e dentro dessa causa dele existem outras pessoas, né, que ele vai atender uma necessidade específica de uma região ou uma carência, aí eu já oriento ele a tentar se formalizar como uma OSC, indo para o terceiro setor. Só que, porém, lá ele não pode ter lucro. Elas são sem fins lucrativos. Todo recurso que girar em torno dessas ONGs, dessas OSCs, eles têm que permanecer dentro delas. Pegando o mesmo cálculo, no segundo setor, um exemplo, ele faturou 100 mil, teve 80 mil de despesa, ele pode tirar esses 20 mil e ir lá e comprar um carro para ele. Pode ir lá e dar de entrada num lote, ele pode tentar e fazer o que ele quiser com esse dinheiro. Ele pode transferir para a conta da esposa dele, pode fazer uma viagem para os Estados Unidos e por aí vai. Se ele vai para o terceiro setor, que é onde estão as OSCs, né? Uma diferença, Luiz, que tem muito, a pessoa abre uma escolinha e ela formaliza um CNPJ para ela, no segundo setor, ela é sobrecarregada, ela é tributada, ela tem os impostos, ela tem que fazer um monte de outras coisas que no terceiro setor você tem alguns benefícios fiscais, né? Aí quando você vai para o terceiro setor, por exemplo, você conseguiu gerar de receita dentro da sua instituição lá 100 mil, certo? Porém, você teve de despesas 80 mil, esses 20 mil no terceiro setor, você já não pode pegar esse dinheiro, Luiz, e levar ele para outra área. Ele tem que ser convertido lá dentro. E sempre é bom deixar claro que essa instituição do terceiro setor, ela tem que atender uma causa, entendeu, Luiz? Ela tem que atender uma causa específica, mas os 20 mil que ele teve, entre aspas, de lucro, não pode ser desviado para outra área. Tem que ser convertido na construção de uma sede. Ela pode, o Luiz está fazendo um bom trabalho, dependendo se é um treinador, Luiz, eu vou te dar um aumento. Pode fazer qualquer coisa dentro da instituição, menos levar esse dinheiro para outros meios, porque ela não pode ter fins lucrativos, entendeu? Aí, mais uma grande diferença que tem também, Luiz, dependendo do objetivo do professor, por exemplo, a gente vai falar aqui da lei de incentivo ao esporte, né? No segundo setor, você não pode participar dela, porque você visa lucro. E a lei de incentivo ao esporte, que é a 11.438, ela já é própria para as instituições sem fins lucrativos. E por sinal, é uma lei que despeja milhões de recursos via isenções fiscais todo ano, né? Então, o meu conselho é esse, sabe? Eu acho que ele tem que entender qual que é a realidade dele, quais são os objetivos que ele quer, né? Vou fazer uma pergunta aqui para você, Mineiro, da PEC.PVA. Ele pergunta assim, ó, a questão da lei de recursos com IRRF. Qual o processo para a associação estar apta a receber? Entendeu? IRPF, né? IRRF. Deve ser... Quem que está perguntando? A PEC.PVA. Então, Luiz, se eu entendi bem a pergunta, o que está... se eu entendi a pergunta, ela está perguntando como que funciona o processo para ela poder se beneficiar de uma isenção fiscal para trazer de retorno para o projeto dela, né? Isso. Eu acredito que é isso. Então, um exemplo, a gente falando da lei de incentivo ao esporte, das OSCs, que a gente tem as OSCs, nós temos as OCIPs, tem um pouquinho de diferença, né? A OSCIP é uma organização da sociedade civil de interesse público, a OSC é uma organização da sociedade civil. Como que funciona? Ele tem que ter um projeto, ou ela tem que ter um projeto aprovado na lei específica. Aí, após a aprovação, o projeto dela tem que atingir vários indicadores, né? Tem que atender vários indicadores para ela poder se protocolar um projeto naquela lei. Aí ela protocola o projeto naquela lei. Vamos falar da lei de incentivo ao esporte, né?
Dentro de vários pontos, ela protocola o projeto lá. O projeto dela vai passar por alguns processos lá dentro. Dentre esses processos, Luiz, um desses processos é a validação da documentação dela. Certo? Suponhamos que ela foi aprovada lá dentro e o Ministério dos Esportes autorizou ela a captar esses recursos para o projeto que ela protocolou. Então, a partir desse momento, ela pode procurar ou pessoas físicas ou pessoas jurídicas para colocar um percentual desse imposto dentro do projeto dela. Mas o projeto dela, para se beneficiar desses recursos, ele tem que estar amparado pelas legislações vigentes. Entendeu, Luiz? Entendi. Não sei se eu consigo clarear para ela, não, mas é mais ou menos assim. Um exemplo, eu não posso pegar o meu recurso e jogar na conta dela. Se eu tiver um imposto de renda, né? Se ela não tiver aprovada se ela não tiver amparada por alguma legislação específica, né? Ela tem que ter algum projeto protocolado. Então, para o esporte, a mais utilizada, né? Eu não acho que é a mais utilizada, não. É a que despeja mais recursos, ao meu ver. Nós sempre deixar claro isso, é a lei de incentivo ao esporte. Mas dentro dos municípios de cada um tem o FIA, Fundo da Infância e da Adolescência, que as empresas, as associações também, desde que elas atendam alguns requisitos, elas podem se beneficiar. Então, ele está mais fácil de pegar esse recurso, dependendo da finalidade, né, da instituição dela, que eu não sei qual que é. Então, são muitos detalhinhos, sabe? Sabe, Luiz? Mas deixa eu só mandar Posso mandar um abraço aqui, Luiz? Pode, claro, fica à vontade. Olha só. Você tá me ouvindo bem, Tutu? Tô. Deixa eu colocar o fone aqui, que alguém me ligou. Cortou o som, cara. Pera. Manda um abraço aí para quem você quiser. Tô. Fala agora, Luiz. Tá, tô te ouvindo. Melhorou. Porque alguém me ligou aqui, aí cortou o som. Tô vendo o André conversando borracha aqui. Fala, André. Nem leva. Não é possível que eu nem ia vir, né, Tutu? Né? Mais tarde eu ia ligar para ele para puxar a orelha dele. Mandar um abraço para Rafaela, minha aluna. A minha aluna que virou amiga, Marcela. Futsal feminino tá em peso aqui, viu? Tá, vi, bastante gente entrando. Um abração para todas elas aí. Nosso vice-presidente está na área, Mariana. Enfim, um abraço, obrigado, viu, gente? Vocês estarem prestigiando aí. Manda aí, Tutu. O professor André, PMA9, ele pergunta para você, Mineiro, quais as exigências e custos para se tornar uma OSC? Então, se ele quer se tornar, tem que saber se, pelo que ele está falando, como é que ele chama, Luiz? André. Ô André, se você puder complementar para a gente após a minha resposta, que eu te agradeço. Tem que saber se, pelo que ele está falando, o projeto dele não é formalizado, certo? É uma ONG. Ele tem um projeto que ele quer se tornar um OSC, né? Ele tem que primeiro ter um grupo de pessoas, né, que estejam interessadas em participar desse processo de formalização com ele. E dentro dessa intenção, ele já tem um projeto que atende uma causa, ele achou as pessoas necessárias, ele vai ter que criar um processo, Luiz, onde ele vai ter que fazer algumas poucas reuniões, ele vai ter que fazer um edital de chamamento público, ele tem que fazer uma ata, né? Criar um estatuto, procurar um bom contador para ajudar ele, eu oriento sempre a procurar um bom contador, e dar processo. Não é difícil de fazer, não. Mas ele tem que ter as pessoas, porque sozinho ele não consegue, porque a razão da existência de uma OSC, Luiz, o próprio nome dela já determina, né? É uma organização da sociedade civil. Então ele tem que ter um grupo de pessoas que acredita naquela causa e está fazendo um bom trabalho, cara, vai para cima. Você vai ter que procurar um cartório, né? Fazer alguns processos ali que você vai conseguir regularizar o seu projeto. E o que acontece com essa regularização dele? Portas se abrem, Luiz. Várias. Ele tem uma identidade jurídica para ele poder conversar com o mercado. Entendeu, Luiz? Entendi.
E até aproveitando para te fazer uma pergunta, Miriam, como você está falando de captação, quais as possibilidades de captação de recursos? Nossa, são várias. A gente tem que mirar, senão a gente fica até perdido. Então, eu, isso depende muito da realidade de cada projeto, né? Um exemplo, antes tem uma etapa minha antes de eu estar muito diretamente envolvido com projetos e uma etapa depois. O meu antes, o que eu mais ouvi as pessoas falar, Luiz, é que não tem dinheiro. Ah, o esporte é julgado. Ah, o esporte os políticos não olham para o esporte. Ah, falta recurso. Ah, ninguém gosta de ajudar o esporte porque não dá voto. Ah, não sei o quê, papapá, papapá. Não, isso não é mentira, gente. Isso é lenda, isso é boato. Então, Luiz, a fonte de recurso, né, que eu oriento mais, porque quando a gente fala dessas leis específicas, o que acontece? Elas geralmente, eu oriento todo o projeto aí para o segundo setor, buscar recurso nas empresas, em torno de parcerias, em torno de permutas, em torno de ações com indivíduos. Por quê, Luiz? Eu estava até conversando com você mais cedo, o que acontece? A pessoa, ela começa um projeto. Como que eu vou entrar na liga de futsal? Por exemplo, eu vou montar uma escolinha de futsal para mim, mas eu já quero, no meu primeiro campeonato, disputar a Liga Nacional, né? A gente falando de projeto, é um pouco irreal isso, né, Luiz? Pera aí, eu montei um projeto aqui hoje, eu já quero disputar a Liga Nacional, a Liga Nacional de Futsal ano que vem, tem uma escadinha para a pessoa seguir. Na captação de recursos não foge muito. Se eu pudesse dar um conselho para todos, eu investiria pesado nos setores onde estão as empresas, é o segundo setor. Por quê? Ele é um recurso mais flexível. Você tem um projeto, né? Você tem a base sua, que é um projeto bem estruturado. Você segue alguns pilares ali da casinha. Por exemplo, como você tem uma boa documentação, você tem uma boa proposta, né? Para você poder conversar com os seus investidores. Você tem que ter bom relacionamento dentro da sua cidade. Isso manda muito. Porque quando você concentra, Luiz, nas empresas, elas vão, através dos investimentos para o seu projeto, esse recurso, você consegue manusear ele de várias formas mais fácil. Por quê? Se a empresa investiu em você, é porque ela confia em você. Ninguém investe em alguém sem confiar. Uma das coisas que tem no meio é a confiança. Então, por exemplo, com o recurso que você traz das empresas, você pode comprar um copo, você pode comprar bola, você pode comprar cone, você pode comprar rede, você pode mandar fazer uniforme, você pode pagar van, você pode comprar bola Max 1000, você pode comprar bola da Umbro, você pode fazer o que você quiser com aquele dinheiro. Entre aspas, quando eu falo fazer o que você quiser, é conduzir de uma forma responsável, porém mais próxima da necessidade do seu projeto. Esse recurso ele vem das empresas, ele vai para uma conta, né? Você pega ele e direciona ele junto com a sua instituição. Agora, quando a gente vai para as leis de incentivos fiscais, que é o que a gente fala, é o que eu acho que é o erro, muitas empresas, Luiz, aí eu faço um comparativo com a Liga Nacional. O projeto começou hoje, mas ele já está querendo, ano que vem, fazer um projeto para a Lei de Incentivo ao Esporte. Por quê? Calma, gente, calma. Pensa um pouquinho em fazer a base, em crescer dentro da sua cidade, em trazer a comunidade para o seu lado. Começa a captar nos seus comércios, no entorno. Organizou o projeto? Opa, agora eu vou tentar alguma coisa maior. Por quê? O recurso, quando ele é público, Luiz, geralmente, né, quando ele vem através de alguma isenção fiscal ou através do fundo que é o FIA, esse recurso ele é carimbado. Você manda um projeto para lá, você lembra que eu dei um exemplo aí da associação que perguntou? Você manda um projeto para lá, esse projeto já vai pronto. Um exemplo, dentro desse projeto ele está lá assim, ó, eu vou contratar um treinador, eu vou comprar 10 bolas, eu vou comprar uma rede, eu vou comprar 5 pranchetas e X reais nós vamos gastar com transporte. Quando o seu projeto é aprovado
e esse recurso vem, você capta ele através da lei de incentivo ao esporte, ele é travado, ele é meio que travado para você usar ele dessa forma, certo? Você pode mudar? Pode, mas dá muito trabalho. Não é fácil mudar, dá uma canseira, tem um tanto de processo que tem que fazer, e às vezes você desanima. Ah, não, meu Deus, e agora? Nossa, agora eu precisava de bola, mas eu ganhei as bolas, agora o dinheiro, para mudar ele é difícil, sabe? Quando ele vem através de isenções fiscais. Quando você capta esse recurso do segundo setor, que são parcerias com as empresas, o gestor daquele projeto, você pode manipular esse recurso, entendeu? Não, agora eu não quero comprar bola mais, eu vou comprar caneta, eu vou fazer viagem, não, vou disputar o Campeonato Mineiro. Ele gira em torno da sua conveniência, da conveniência da sua instituição, então ele é mais maleável, certo? Então, eu não aconselho nenhuma pessoa que tem um projeto, salvo quem já está com seus projetos bem consolidados, né? Mas eu concentro a concentrar especificamente no segundo setor, onde estão as empresas, para depois ir buscar os recursos maiores, porque eles são bem travados, mas eles são muito bem vistos, muito bem aceitos nos projetos. Então tem que ter um planejamento, sabe, Luiz? Entendi. Aí você já acabou até de responder, eu acho que um pouco, a pergunta que a Associação Sul-Americana tinha feito. Que ela perguntou assim para você o que você achava do terceiro setor na questão menor aprendiz. Uma parte, acho que seja... Entendi. Como é que é menor... Não, eu não entendi muito bem a pergunta dele. Ok, perguntava o que você achava do terceiro setor, mas entre parênteses aqui está menor aprendiz. Eu não sei se é em relação a isso, se não é, mas acho que já, entendi. Já deu o norte. Mas então, Luiz, conselho sim, que eu dou invista, pega o seu projeto, formaliza ele, né? Dependendo da sua realidade, você tem que saber onde você está. A pessoa que tem um projeto, ela tem que saber primeiramente onde ela está e depois para onde ela quer ir. Deixa eu conhecer o meu terreno. Qual que é a minha realidade? Eu estou aqui, eu quero ir para lá. Então, beleza, dentro desse conhecimento, você vai traçar a sua estratégia, né? Mas aí eu vou te dar algumas opções, Luiz. Eu não terminei de responder a sua pergunta, não. Você falou de opções. Vamos falar de algumas opções de captação de recurso para o segundo setor. Nós falamos só de visita, né? Você pode visitar uma empresa e pode pedir ele, por exemplo, você pode criar um programa de sócio-torcedor para o seu projeto. Você pode criar um programa de sócio-torcedor, onde os comércios do entorno da sua realidade vão abraçar. Aí, aqui, ó, você lembra que eu sempre falo de formalização, Luiz? Você não vai conseguir construir um projeto de sócio-torcedor se você não está formalizado. Então, peraí, a formalização é primordial para qualquer projeto. Aí a gente pode construir um programa de sócio-torcedor, igual nós temos um programa de sócio-torcedor aqui, que quando nós construímos o nosso, ele foi planejado para quê? Para, entre aspas, a gente poder caminhar com as nossas próprias pernas. Quais são as nossas próprias pernas? Somos os diretores da instituição, somos os alunos, são os professores, são os voluntários, são as empresas, essas que são nossas pernas, né? Então, é uma fonte de captação de recursos. Uma delas, vou buscar recursos nas empresas da minha comunidade, no entorno. Aí, Luiz, acontece muito. O cara está lá no bairro X, ele quer captar recursos da cidade Y. Procura dentro da sua cidade primeiro, Luiz. Traz as pessoas do seu entorno para dentro do seu projeto. Se ele tiver seriedade, você vai conquistar. Outra opção, rifas funciona, pode fazer muita rifa, funciona, desde que você sempre seja transparente, gente. Sempre seja transparente, Luiz. Sempre procure fazer uma rifa com nota fiscal. Procura sempre fazer uma rifa, Luiz, onde o sorteio seja filmado e você poste nas suas redes sociais. Procure sempre evidenciar quem ganhou. Quantas rifas você já não comprou na sua vida que você não sabe nem quem ganhou? Tem essa, Luiz? Já aconteceu? Já. Eu já passei por várias, então você perde credibilidade quando você faz isso, né? Então podem se fazer várias rifas, a população abraça quando o projeto é sério. Você pode fazer eventos, por exemplo, torneios beneficentes, ou torneios com fins lucrativos, onde você vai captar recursos para o seu projeto.
Você pode também fazer ações com indivíduos. O que são ações com indivíduos? Blitz no sinal, pode fazer blitz no sinal, pode fazer visita a residências apresentando o seu projeto, mas aí bate na formalização. Tem que ter formalização, senão você não vai. Você vai visitar uma pessoa para você falar o que com ela. Você entendeu, Luiz? Acontece muito que um erro que eu acho assim que muitos cometem, né? Que eu vejo, acredito que você já deve ter visto também, são as pessoas irem buscar patrocínios de chinelo, vai de bermuda, vai fumando um cigarro, ou encontrou com o dono da padaria no boteco, vai lá e bate nas costas do cara, abraça o cara e começa a falar de patrocínio. A gente já começa perdendo isso aí. Você já começa perdendo a possibilidade de você ganhar um sim. Então tem que estar bem, você tem que estar com boa aparência, né? Porque, cara, você já vai conversar com uma pessoa que vai investir em você, que vai investir na sua causa. Então, vá, mas vá de forma bem postada. Não vá de qualquer jeito. Outra coisa, Luiz, pode acontecer muito. Um exemplo, você pode pedir recurso para o seu projeto através de permutas. Às vezes você precisa de uma agência de publicidade para o seu projeto. Vai para a casinha da formalização. Se você não tem formalização, você vai perder. Aí você vai lá e convida essa pessoa para fazer um investimento. Você vai pedir ela um patrocínio, vender uma cota de alguma coisa para ela. Ela não tem esse recurso financeiro para te dar, mas um exemplo. Aqui nós temos 3 agências de publicidade que nos apoiam. Uma agência de publicidade, para ela fazer post de rede social para você, brincando, ela te cobra R$400. Então, peraí. Vai nessa empresa, peraí, qual que é a necessidade do seu projeto? Eu preciso, o meu projeto, por isso que eu falo, cada um tem que entender qual que é a realidade do seu projeto. Você precisa de uma divulgação do seu projeto em rede social. Então, peraí. Mira uma agência de publicidade ou quem mexe com esse tipo de serviço e vai nessa empresa, vai nesse profissional e propõe para ele uma permuta. Você dá alguma coisa para ele, ele te devolve em troca disso. E está feita a parceria. Mas só vai existir a parceria onde existe seriedade, onde existe responsabilidade, onde existe transparência, entendeu? Então tem que, assim, são várias as possibilidades de fazer. Aqui no nosso projeto a gente tem um custo fixo. Nem sei se tem. Posso fazer um agradecimento aqui, Luiz? Pode. Até saber se tem alguma empresa que nos apoia aqui. Eu estou vendo que eu já vi alguns voluntários. Se tiver, queria externar um agradecimento nosso para eles, porque a nossa instituição aqui, nós temos um custo fixo de R$21.500 aproximadamente. Um custo fixo que ele praticamente, nós não tiramos um centavo do nosso bolso. É tudo feito em troca de ou patrocínios através do programa de sócio-torcedor ou parcerias com grandes empresas. Então a gente consegue caminhar através dessas grandes empresas que nos apoiam, entendeu? Mas por que elas apoiam o seu projeto? Porque elas acreditam no seu projeto. Porque quando você leva uma proposta para o seu investidor, acontece muito. As pessoas, Luiz, elas vão fazer as visitas, mas a proposta ela tem que ter 2 vias. Uma proposta, ela tem que ter a via do investidor e a via da instituição. A banca dá, mas a banca cobra. Eu preciso de demonstrar para aquela empresa que eu vou dar um retorno para ela. Tem que ter atrativo, tem que ter alguma coisa dentro da nossa história que convence aquela empresa, aquela instituição a acreditar no seu projeto. Então, quando eu mostro isso para ela, né, que eu vou beneficiar ela, que eu vou devolver para ela o que ela está nos retribuindo, o que ela está investindo na gente, está feita a parceria. Entendeu? Entendi. O Clailton, ele pergunta assim para você: Bruno, qual modalidade de projeto está mais apta a receber recursos? Aí ele coloca aqui, né, associação, ONGs ou institutos. Ou tudo isso entra no mesmo caminho jurídico? Como é que é a pergunta? Fala de novo. Qual modalidade de projeto está mais apta a receber recursos? Associação, ONG ou institutos? Ou tudo isso entra no mesmo caminho jurídico? Então,
Falando um pouquinho de associação, ONGs ou institutos, né? ONGs, eu falei para ele que eu falei para vocês que as ONGs são a ONG é a informalização da OSC, né? Então a associação e a ONG é praticamente a mesma coisa, porém uma é informal e a outra é formal. Então, assim, para a área de esporte, para você poder fazer o que a gente faz mesmo, com toda certeza, né, dentro do que eu acredito, a associação. Mas praticamente os três estão englobados ali no mesmo setor, porém, né, cada um com uma realidade diferente. E até aproveitando, Bruno, você comentou, professor, sobre, né, a lei de incentivo ao esporte. Então, vamos falar um pouquinho dela. Como captar recursos da lei de incentivo ao esporte? Tipo, qual que é a maneira correta, assim, de estar tendo êxito, assim, para poder estar conseguindo esse recurso? Ô Luiz, tem um processo bem complexo, tem que saber o seguinte, se ele tem que saber se ele está formalizado ou não, né? Eu não sei se o projeto dele está formalizado ou não. Então, ela funciona mais ou menos assim, ó. Você tem uma instituição formalizada, né? Que você atende algumas carências, dentro dessas carências você cria um projeto específico, você manda esse projeto para o Ministério dos Esportes. Esse projeto ele passa dentro de um filtro lá, né? Que é um filtro bem complexo também. Dentro de um dos filtros, quando eu bato na casinha da captação de recursos para o terceiro setor, que é o que nós estamos falando, tem que estar com a documentação religiosamente em dia. Por quê? Ele tem que atender várias demandas, que um dos filtros para você entrar lá é a sua documentação. Se o seu estatuto não estiver adaptado, você não vai passar. Se você não tiver com todas as suas certidões negativas em dia, você não vai passar e por aí vai. Então, antes da gente pensar em ir para a lei de incentivo ao esporte, a gente tem que saber como é que está a documentação da sua instituição e se ela tem, né? Mas eu estou conversando como se ela tivesse todo ok, que eu não conheço a realidade dele, entendeu, Luiz? Ele está com tudo em dia, ele construiu esse projeto, ele mandou para a lei de incentivo ao esporte, esse projeto vai passar por um filtro lá dentro, aí o Ministério vai autorizar ele a captar. Por exemplo, tem um pouco de diferença. Quando a gente fala no segundo setor, que é onde estão as empresas, eu vou captar recursos, eu programo uma visita, vou com o meu projeto debaixo do braço e vou captar. Na lei de incentivo ao esporte, ele tem que ter uma autorização, onde o projeto dele passou pelo filtro, né? Onde o projeto dele atendeu os requisitos, a partir daí ele está autorizado a captar. Aí, Luiz, ele vai para o mercado para buscar. Entendi. Entendeu? Então, assim, é um pouco diferente. Aí ele vai para buscar nas empresas. Não são todas as empresas que podem dar isenções fiscais. São empresas que estão no lucro presumido, a partir de um faturamento de X. Geralmente são grandes empresas, padarias, geralmente restaurantes, bares. Os menores não têm condições, porque eles não estão enquadrados dentro desse faturamento que é exigido através da lei. Mas, assim, um conselho que, como gestor, eu faria, antes de protocolar o projeto, muitas pessoas reclamam. Sabe, Luiz? Muitas pessoas falam assim, mas eu protocolei o projeto, lá na lei de incentivo ao esporte, foi autorizado, eu não captei o recurso. Sabe para onde que eu acho que, na minha opinião, onde está esse erro? O erro está em, se eu vou fazer um projeto, falta eu colocar no meu projeto uma empresa, antes de eu mandar para o Ministério dos Esportes. Um exemplo, Luiz, você tem uma fábrica de ração na minha cidade, que a sua fábrica, ela atende o faturamento que eu preciso para poder pegar essa isenção fiscal sua lá. Salvo engano, é 1%. Para pessoas físicas, 6%. O que eu acho que muitos fazem, não são todos, porque tem muita gente que se beneficia dessa lei. Números de 2018, praticamente foram despejados de 254 milhões de recursos no mercado. Então, tem muita gente que pega, mas tem muita gente que bate na porta. Então, se eu quero mandar um projeto para o Ministério dos Esportes, o que eu tenho que fazer? A minha opinião, tá, gente? Essa opinião é minha, deixo bem claro. Como estrategista, eu vou visitar você primeiro, Luiz. Eu faço o projeto, dentro do meu projeto está lá, empresa de ração do Luiz, eu vou te procurar. Luiz, estou protocolando um projeto aqui,
A formalização de novo aqui, ó. Não consigo nem conversar com você. Você vai acreditar em mim, Luiz? Você vai acreditar na minha empresa se eu não tenho transparência, se eu não tenho seriedade, se o meu projeto não atende alguns benefícios? Quando eu sentar na mesa com você, você vai falar assim para mim, ó. Você pode não falar, mas você vai pensar. Esse cara é louco. Outro dia saiu na manchete de jornal que você estava fazendo alguma coisa, você não vai querer acreditar em mim. Então, por isso que tem que ter seriedade. Aí, dentro da estratégia, voltando para o tema central, eu vou no Luiz, que é dono da fábrica de ração, antes de eu enviar o projeto e converso. Luiz, estou querendo protocolar um projeto aqui de 100 mil, o que você me fala? Você me apoia, está acontecendo isso. Reserva um tempo com esse cara, você vai conversar, que eu vou conversar com você como um investidor. Luiz é um cara sério, Luiz é um mega investidor, porque geralmente os caras que estão dentro dessas empresas, que podem colocar benefícios na lei de incentivo ao esporte, são empresários bem-sucedidos. Eu vou chegar lá de bermuda. Eu voltando ao tema central, de chinelo, eu vou fumando. Ou eu vou com a latinha de refrigerante, de cerveja na mão. Cara, eu já perdi com você. Mas eu fui lá, com o meu uniforme da empresa, eu agendei uma visita, eu estou com um projeto debaixo do braço. O meu projeto por trás de mim atende vários requisitos de transparência, de seriedade, nós temos credibilidade. Quando eu sentar com você, Luiz, na mesa, só lembrando, eu sou o dono da fábrica de ração, e eu te apresentar esse projeto, você vai falar, cara, eu estou dentro. O que você vai gastar com isso? Nada, cara. Ao invés de você mandar 1% do seu imposto para o governo, você vai jogar no meu projeto. Então, é interessante também que eu saiba quanto que a sua empresa fatura para mim ir. Então, peraí, eu fui em você, eu fiz tudo. Aí você fechou comigo, eu mando o projeto para o Ministério dos Esportes, ele vai ser aprovado, certo? Ele sendo aprovado, cara, é muito mais fácil de eu voltar no você. O que eu acho que muitos erram para mim? Eles erram na estratégia, eles mandam um projeto, depois que é aprovado que eu saio igual um louco procurando as empresas. Às vezes eu estou precisando lá de 1 milhão para o meu projeto, mas eu não sei se eu tenho alguma empresa que tem condição de aportar, eu coloco várias, as empresas vão e começam a pensar assim, o cara me procurou antes, se você já procura, eles nos procuraram depois, se você procura o cara antes e amarra algumas negociações com eles, você já vai para a lei de incentivo ao esporte mais forte. Mas aí, deixa eu voltar no tema central. Porque o nosso projeto hoje, nós não estamos na lei de incentivo ao esporte. Muita gente pode me perguntar por quê. Porque nós não optamos, que ainda não é o momento, entendeu, Luiz? Ainda nós entendemos que ainda, voltando no assunto central, de não ir para a Liga Nacional de Futsal. Nós não estamos preparados, porque são recursos complexos, é muito dinheiro. Quem não sabe, quem não tem uma estrutura para lidar com esses recursos, as pessoas podem se enrolar, você pode responder judicialmente por isso, por vários motivos, porque é recurso público. Se você se enrolar com esse dinheiro, você está morto. Você arruma um tanto de problema. Então, assim, nós hoje entendemos que nós ainda não estamos preparados para poder buscar recursos desse porte. Nós acreditamos aqui que o nosso programa de sócio-torcedor é o nosso principal pilar financeiro e nós temos algumas parcerias com as empresas e também algumas parcerias com o município, entendeu? Não sei se eu consegui falar. Fazer mais uma pergunta aqui para você, senhor. Como buscar recurso no setor privado agora? Como que é feito esse processo? Então, eu vejo o setor privado como uma menina com brilhos nos olhos. A menina é a nossa galinha dos ovos de ouro, que eu acho. Que a gente tem que tratar com muito carinho. Sabe? Deixa eu só colocar uma dica. Quanto tempo falta de live, Luiz? Só para me deixar falar um negócio aí. 6 minutos. Falta 6? 6 minutos. Menos de 6 minutos. Menos de 6 agora. Tá. Só um conselho, tá? Que eu queria deixar para quem pensa, para quem tem projetos. Acontece muito. Não briguem dentro de seus municípios. Vocês fecham portas para vocês, tá? Não briguem. Quem estiver pensando em captar recursos para projeto, ideologia política é uma coisa, projeto tem que ter outro contexto, é totalmente diferente. Porque acontece muito, Luiz, cidades pequenas, os líderes políticos são de um lado, o cara que está no projeto é do outro, e começa aquela porrada, um brigando com o outro, um brigando com o outro, quem perde é o projeto. Então, se relacionem-se bem com seus municípios.
com as suas secretarias de esportes e com as suas prefeituras, porque tem várias outras ferramentas que vocês podem buscar dentro desses municípios. Uma delas, tá? Acordos de cooperação, termos de fomento e por aí vai, tá? Mas qual que é a pergunta, Luiz? Só para mim... Sobre o setor privado. Como que eu busco no setor privado? Então, você vai buscar recurso no setor privado, onde o recurso é mais flexível. Você tem que ter uma proposta, você tem que ter uma formalização na sua base, você tem que ter um dos pilares, a documentação, uma documentação. Se você não tem CNPJ, não se preocupe com isso. O que é a documentação? Pode ser o seu próprio projeto escrito no papel. Seu projeto é sério? Faz uma proposta que seja atrativa, mapeie dentro do seu município, no seu entorno, principalmente dentro da sua comunidade, quais são as empresas que estão ali, né? Construa uma proposta que seja atrativa. Eita. Pessoal, como está faltando pouco, eu vou salvar aqui e vou abrir de novo rapidinho, tá? Aí, se puderem fazer essas últimas perguntas aqui para ele, tá? A gente fica mais um pouquinho aqui, beleza? Então vamos para a segunda parte aqui, para que ele possa estar, terminando de responder a pergunta. E aí eu já aproveito e emendo outras duas perguntas aqui para a gente poder estar dando sequência final. Oi, Luiz. Caiu, aí o que eu fiz, Mineiro? Eu optei por fechar aquela, salvar, e aí agora nós vamos para um pouquinho mais nessa daqui, tá bom? E depois eu tenho mais duas perguntas para te fazer, que fizeram na outra sala, beleza? Beleza, Luiz. Aí eu tava falando, meu Luiz, deu um branco aqui, rapaz. Sobre o setor privado, como que eu vou buscar? Construa uma proposta que seja atrativa, mapeie, você tem a base do seu projeto que é formalizado, seja ele com CNPJ ou não, porque no segundo setor tudo é mais fácil. Sim. Quando você está indo para as empresas ali, tudo é mais fácil, mas desde que tenha seriedade, desde que tenha transparência. Tem a sua formalização, você tem uma documentação do seu projeto, você vai construir uma proposta que seja atrativa. Primeiramente, você tem que pensar que eu vou fazer uma proposta que vai ser interessante para a pessoa que você vai visitar, interessante para o seu projeto. Então, você vai pedir ele um investimento, mas você tem que dar para ele alguma coisa. Um exemplo, o que você pode dar para ele? Patrocínio, investimentos em redes sociais, você pode divulgar as marcas dele nas suas redes sociais, você pode aqui, ó, um exemplo, ó, uma contabilidade. Essa contabilidade aqui, cara, ela abraça a nossa causa. Praticamente, Luiz, por ano, ela nos dá, se eu fosse transformar em reais, vamos falar aqui de R$300 vezes 10, R$3.600 por ano. Um contador mais barato custa 300. Então, construa a sua... Pega a sua base, né, o pilar da documentação, você constrói uma proposta mediante um mapeamento que você vai fazer sobre quais empresas você vai buscar ou quais pessoas também, com a proposta de via dupla, né, que vai agregar para a empresa e para você, e vai fazer suas visitas. Lembra-se, você está conversando, já vai conversar com o investidor, se possível, agenda essa visita. Às vezes, Luiz, muita gente chega para pedir patrocínio na hora do almoço, cara. O cara é dono de um restaurante, o restaurante do cara está lotado. Então tem algumas maldades, entendeu? Uma padaria, eu vou visitar uma padaria de manhã, na hora do pão, tem que estar lotado, o cara está lá, atendendo a padaria, quem que o cara vai priorizar? O pão dele, o padeiro dele, ele vai olhar para nós que estamos lá pedindo um investimento. Então, segue esses pilares e vai, que o seu projeto vai dar certo. Você tem que ter transparência no seu projeto, tá? Preferencialmente, se você captar algum recurso que seja para executar alguma ação, um exemplo, você captou um recurso, vai executar uma ação, pode ser um campeonato que você vai participar, acabou o campeonato, tira as fotos, põe aquilo no papel, Luiz, volta no cara para agradecer, volta no investidor para agradecer, para mostrar para ele o que você fez com o recurso.
Filho, você não tem noção do tanto de gente que vai te apoiar. Por quê? Demonstrou gratidão, demonstrou transparência. Outra coisa, mensurar resultados. Pouca gente faz. O que é mensurar resultados? Tem o pilar da transparência. Eu fui transparente. Olha para você ver como é que fecha, Luiz. Eu estou com a base da casinha que é formalização. Eu tenho a documentação. Eu estou com a proposta interessante. Né? Dentro dessa proposta, que ela é interessante, eu tenho transparência na minha proposta. Por quê? Dentro da minha proposta, pode estar lá um cantinho lá que eu estou mostrando o que eu fiz com todos os recursos que eu captei. Porque é o dever de qualquer pessoa que trabalha com recursos terceiros prestar conta. Aí eu mostrei isso tudo para você, Luiz. Eu estou conversando com você como se eu fosse meu investidor. Minha proposta atendeu todos esses requisitos. Aí no final dela, eu tenho uma mensuração de resultado. O que é isso? Pá, eu mostrei para você, cara, que eu atendo 30 alunos de X bairros, ambos do gênero masculino, ambos do gênero feminino. Nós disputamos 10 partidas, fizemos X gol, conquistamos isso e trouxe, cara. O que você vai pensar? Sim. A chance de você vir para o nosso negócio é grande. Então, eu concentraria nessa área, entendeu? Entendi. E aqui o professor Roberto Souza Chagas, conforme você estava comentando, ele perguntou quais as certidões necessárias. São várias. Depende. Aí a gente já está falando de terceiro setor, né? Ah, entendi. Aí certidões, quando a gente falou de certidões, ele já tem CNPJ. A conversa anterior eu falei sobre quem pode ou não ter um CNPJ, né? Entendi. Depende muito do edital. O que é o norteador? Os norteadores, geralmente, das certidões, que quando você vai participar de um edital, que são vários, tem editais privados, tem edital de tudo enquanto é jeito, tem editais internacionais. Um exemplo de uma certidão, como é que está a sua certidão com a Justiça do Trabalho? Eles vão pedir. Aí o cara tem uma ONG que teve um problema com um colaborador que saiu porque não depositou o FGTS, um exemplo, né? E isso gerou uma dívida com o Estado. Você não vai conseguir uma certidão negativa específica para essa área. Então, depende um pouquinho, né, do edital. Geralmente é ele que norteia quais os parâmetros que você vai atender, entendeu? Um exemplo, eu falei de lei de incentivo ao esporte, agora já estou falando de edital. Entendi. Um exemplo, nos municípios tem o fundo da infância e da adolescência. Geralmente tem um recursozinho lá que está lá disponível. Você vai pegar o edital e vai ler. O que está pedindo esse edital? Eu atendo? Então pode ser várias certidões, tá? Deixa eu até fazer uma pergunta que estava na live anterior, Mineiro, e não deu tempo, que aí acabou caindo, eu optei por abrir. O professor Batata, ele pergunta para você o seguinte, o que é mais fácil? Ser aprovado o projeto no governo ou a captação? Eu acho, pelo que eu entendi, ele está falando da lei de incentivo ao esporte. Isso. Porque, um exemplo, se você vai captar um recurso através de um projeto que você vai protocolar, né, no FIA da sua cidade, esse projeto ele vai para lá e ele já vem com a verba. Ele passa no filtro, ele atende os requisitos do edital, ele vai competir com outros editais. Ele competiu com outros editais, ele passou no filtro, o recurso já vem junto. Estou falando do FIA. Agora, na lei de incentivo ao esporte, você é aprovado, deu para entender, Luiz? No FIA, é aprovado, o recurso vem. Na lei de incentivo ao esporte, é aprovado, você sai para captar. Aí o que acontece? Na minha opinião, ele perguntou se é mais fácil captar ou ser aprovado, não é isso? Isso. Eu acho que depende. Para mim, depende. Você lembra do exemplo que eu te dei? De você ser o dono da fábrica de ração? Sim. Então, depende da estratégia que ele vai usar. Eu acho que, para mim, pode ter o mesmo peso. Mas tem gente que não vai procurar o cara da fábrica de ração, ele é aprovado, mas vai captar e não vai conseguir, é mais difícil. Entendi. É mais difícil. O professor Marquinho, 2002, ele tinha perguntado para você como é que fica a situação do seu projeto Meninos do Morro agora
nesse período da pandemia, né? Ele se refere a pós-pandemia. Como que é o cenário que se encontra? Nós nos encontramos paralisados, né, Luiz? A nossa estrutura aqui, nós temos um staff grande, uma equipe de apoio muito grande. Nós temos aqui, para você ter ideia, departamentos. Nós temos departamento jurídico, nós temos departamento de comunicação com as empresas de publicidade, nós temos departamento de comunicação. Quem entrar no nosso site, gente, www.ministrodumor.com.br, você pode ver o nome de todas as empresas que nos apoiam e profissionais. Não vou citar todos aqui não, que eu posso ser injusto e esquecer. Né? Nós temos várias parcerias. Nós temos o nosso setor contábil, que é a contabilidade. Então, assim, nós estamos seguindo os protocolos aqui do nosso município. Antes do decreto da prefeitura, né, que ela decretou que a gente não poderia fazer algumas coisas por causa do Covid-19, nós estávamos seguindo as orientações da Secretaria de Educação. Então, eles pararam bem antes do decreto da prefeitura e nós paramos e nós estamos nos norteando por ele, tendo em vista que nós temos as autoridades máximas, né, do município, então a gente está seguindo eles. E estamos parados, temos aqui quase 220 alunos e aguardando que esse pesadelo passar, né? Para mim isso é um pesadelo, parece que é um pesadelo, meu Deus do céu. O RF Futsal Feminino Constantina pergunta para você, professor, como funciona o projeto sócio-torcedor? O Rogério está perguntando. Então, Rogério, você é bem repetitivo, tá? Estou sendo muito repetitivo em cima de formalização. Para pensar em programa de sócio-torcedor tem que estar formalizado, né? Se o seu projeto você tem que procurar uma agência de publicidade para poder te dar alguma orientação e você vai construir. Você tem que estar com uma conta dentro de um banco, né? O seu projeto tem uma proposta, dentro da proposta, o seu projeto tem que agregar valores para quem vai aderir e para a sua instituição tem que ser de via de mão dupla, nem que seja um adesivo que a pessoa vai ganhar, mas a pessoa tem que ter prazer de contribuir com o seu projeto. O que liga? Qual que é a conexão dessa pessoa com sua instituição, com o seu projeto? Pode ser um clube. Qual que é a conexão? Então tem que ter uma conexão para mim poder atrair esses sócios, para eles poderem acreditar naquela causa que você tem, que você vai para o mercado, ou tudo depende muito da realidade. Na nossa realidade aqui, nós construímos uma mega ação de marketing através de parceria com as nossas agências de publicidade. Na época, eu vou até citar o nome, a Agência Cartaz. E o plano ficou muito bom, muito bom. Aí, você tem uma conta no banco, você pode vincular a adesão dessa pessoa, um exemplo, tá? De transparência. Como é que ele chama, Luiz? Quem fez essa pergunta foi o Rogério. Então, Rogério, aí você atendeu esses pontos que eu falei, você tem uma conta no banco, seu projeto está formalizado, pode ser simples, pode ser uma coisa simples, você vai emitir um boleto, você vai emitir 12 boletos para quem adotar, para quem se associar ao seu clube. Ou, quando a sua instituição estiver mais madura, você pode criar essa adesão de forma online. A nossa instituição hoje, ela tem a adesão online e ela tem a adesão manual. Quem quiser entrar no site da nossa empresa hoje, da nossa instituição, pode adotar um atleta se tornando. Nosso programa é esse aqui, tá vendo? Faça uma criança feliz, adote um atleta. Esse nome não surgiu do nada. Esse nome foi construído em cima de uma história, em cima de uma necessidade, para criar uma conexão com as pessoas que nos entornam, para elas têm que ver que lá existe um fato real, onde existe um grupo sério, com 25 pessoas trabalhando, com 220 alunos, eles acreditam na gente e eles se conectam. Eles se conectam com a gente através ou do boleto, você pode fazer 12 boletos, ou através de mecanismos online. Tem toda uma estratégia por detrás, entendeu? Entendi. Eu ia até fazer uma pergunta para você, que estava lá no anterior também, o professor Tiago, ele tinha perguntado para você se
se aquele tempo de atuação, né, que você estava explicando dos títulos e tudo mais, se aquele tempo de atuação ele passa a valer a partir do momento que registrado no cartório, alguma coisa do tipo? Sim, sempre é contado a partir da data do seu CNPJ. O tempo que você estava lá, digamos assim, de passagem na informalidade, lá, né, no submundo, você não conta. Isso pode entrar na sua história. Você pode pôr na sua história, e deve, mas para o meio jurídico só conta a partir da nascença do CNPJ. Por quê? Entendi. Quando a gente nasce, a gente não tem a certidão de nascimento, Luiz? Sim. Quando o projeto registra o CNPJ dele, a certidão de nascimento dele. O passado pode entrar na história, mas juridicamente falando, não conta não. Você fica meio que fica para a história mesmo, entendeu? Vou fazer aqui mais uma pergunta, Mineiro, para depois a gente ir para o encerramento. O professor Tá. André, ele pergunta assim para você que ele tem um projeto há 2 anos, sozinho praticamente, e ele está no papel. Tenho cerca de 30 alunas. Não recebo nenhum recurso. Qual o próximo passo para a formalização? Então, como é que ele chama, Luiz? André. André, parabéns pelo seu trabalho, né? 30 alunos são 30 vidas, né, Luiz? 30 vidas. Sim. Que estão ali no projeto dele. Sem entrar muito na particularidade, você falou que você está sozinho, né? Você tem que decidir primeiro se você quer se formalizar como uma OSC ou se você quer se formalizar como uma empresa com fins lucrativos. Dando um exemplo, com fins lucrativos você vai formalizar uma escolinha para você ter lucro, né? Ou você vai formalizar uma OSC da qual você não pode extrair o lucro dela, você pode se remunerar dela, seguindo algumas regras da legislação. Lá na frente, quando a sua OSC estiver captando recursos, você pode se remunerar dela através de algum trabalho que você preste dentro dela. Tem que seguir várias regrinhas, porque senão você pode ter problema. Mas, pelo que eu entendi, ele quer se formalizar, né? Agora tem que entender se ele quer ir para uma empresa com fins lucrativos ou sem fins lucrativos. Se ele for... Sem fins lucrativos. Sem fins? Então, Isso. Vamos no nome. OSC, Organização da Sociedade Civil. Você está falando que você está sozinho. Talvez, você tem que olhar... Talvez não, com toda certeza, você tem que olhar para o lado e procurar mais pessoas que acreditam na sua causa e conversar com elas para você se organizar primeiro numa reunião totalmente informal. E, às vezes você vai chegar e vai convencer essas pessoas que você vai convidar e falar assim: vamos mudar o mundo? Vamos começar mudando a nossa realidade? Você vai vender a sua ideia para elas. Opa, uma sociedade civil já se organizou ali. Vocês atendem uma causa com 30 pessoas. Você tem embasamento legal perante a lei para você poder andar. Você vai ter que fazer alguns passos. Marcar uma reunião informal, depois marcar uma outra, registrar uma ata. Aí quando você vê que o pessoal realmente quer, tem um passo a passo. Ele vai ter que fazer um edital de chamamento público anunciando que ali vai ter uma reunião para poder, talvez, aparecer mais interessados, né? Aí, a partir desse edital, ele vai fazer uma ata de presença, e aí ele fez uma reunião, ele vai ter que fazer uma outra reunião, e por aí vai, até ele chegar na ata de fundação, onde ele vai ter que ter um estatuto, vai fazer uma votação e vai se eleger diretoria. Geralmente, você precisa de um presidente, vice-secretário, tesoureiro. Eu aconselho ele a começar com 4 e 3, para ele ter um conselho. É interessante ter um conselho. Por quê, Luiz? O conselho fiscal, ele dá credibilidade. O conselho, a diretoria governa e o conselho fiscaliza. Eu não falei com você o tempo inteiro que tem que ter transparência? Como é que eu crio uma associação que não tem quem vai fiscalizar essa diretoria? Opa, essa diretoria vai fazer o que quer com o dinheiro que entra? Não. E tem que ser um conselho que olha mesmo, então passa credibilidade. Aí, quando ele pensar em ir lá para frente, para buscar os recursos maiores, aí muitos editais já exigem. Tem que ter o conselho, tem que ter isso, tem que ter aquilo, mas para ele nascer, não precisa não. Um exemplo, uma dica que se eu puder dar para ele, é que ele tente começar com o estatuto dele já moldado, né? Diante das novas exigências do marco regulatório, para ele ter uma vida mais fácil na hora que ele pensar em captar recursos. Um exemplo, a Lei de Incentivo ao Esporte,
ela exige que o seu estatuto esteja com alguns critérios de adaptação à Lei Pelé. Aí, às vezes, ele faz o estatuto e não pensa na Lei Pelé. Na hora que ele vai buscar lá em cima, ele não vai conseguir. Volta tudo, entendeu? Tem que ter algumas amarrações. Mas tudo depende, né? Sensacional, professor. Show de bola, Mineiro. Mineiro, primeiro de tudo, quero te agradecer, tá, por você poder tá nos atendendo aqui. Fiz o convite, você prontamente aceitou. Para mim é um motivo de muito orgulho. Mais uma vez, um prazer imenso poder ter te conhecido pessoalmente esse ano, lá no Rio de Janeiro, lá no estádio do professor Cabeça. E para mim foi uma grata surpresa poder conhecer um cara que tem tanto conhecimento assim e num assunto tão complexo consegue transformar ele numa situação mais simples que a gente possa estar entendendo, né? Então quero te agradecer, viu, por você participar aqui e tô sempre de portas abertas aqui para aquilo que você precisar. Tamo junto, viu? Passo a palavra para você poder fazer suas considerações finais. Ô, Fih, eu que te agradeço, Luiz. Eu queria agradecer todos que prestigiaram, né? Agradecer sempre o meu time de voluntários, o meu time de empresas que nos apoiam. Eu estou aqui. Eu sempre, onde eu procuro ir, quando eu vou falar sobre esse projeto, eu gosto de falar isso, porque ninguém faz nada sozinho. Então, levem a minha gratidão, né? Fiquem com o meu obrigado. E eu queria te agradecer, Luiz, porque diz que a primeira live a gente nunca esquece, né? Eles falam que a primeira namorada a gente nunca esquece. Então é a minha primeira live, rapaz. E eu fiquei nervoso, mas eu espero ter contribuído, cara. Obrigado por poder estar aqui nesse canal seu, porque eu já te falei que eu não te conhecia e quando eu te encontrei no Rio, eu ficava olhando para você assim e falava, cara, não te conheci esse cara, bicho. Não te conheço esse cara. Mas o seu canal já me socorreu, meu filho, muitas vezes. Quando eu me tornei treinador de futsal, o Desvendando Futsal era um dos canais que eu mais percorria lá quando eu tinha minhas dúvidas. Já levei muito treino copiado seu para aula. Tipo, colava, né? Ctrl-C, Ctrl-V mesmo. Então, espero que nesse momento a gente consiga ajudar, porque é uma honra muito grande estar aqui nesse canal seu, cara. Parabéns, que Deus te abençoe e continue assim, que você está ajudando também a transformar muitas vidas, viu? Amém. Tamo junto, Mineiro. Grande abraço, viu? Tudo de bom. Valeu, Luiz. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.